Olá, começa agora mais um Em Debate, um programa da Agência de Educação e Comunicação Multimídia do Instituto de Estudos Avançados da USP São Carlos. A nossa convidada de hoje é a professora Renata Pontim de Matos Fortes. Ela que é graduada em Ciência da Computação, tem mestrado em Ciência da Computação e Matemática e é doutorada em Física, tudo pela USP. Olá, professora. Oi. Prazer recebê-la. Muito obrigada. Prazer também é todo mundo. Ok. Professora, em uma área tão dinâmica quanto a web, como que deve ser a formação do profissional que vai atuar nesse mercado? A senhora que também é professora aqui do ICMC da USP. Eu vejo a formação como um desafio grande para principalmente as pessoas envolvidas com as ciências básicas, porque a gente tem que dar os conceitos fundamentais, mas deixar sempre a possibilidade de questionamento, de crítica diante das tecnologias que aparecem, né? Eu acredito que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com as novidades da web, as novidades do mundo atual, com as tecnologias cada vez mais rápidas, né? Os desenvolvimentos mais rápidos, mas a base fundamental de toda a teoria de algoritmos, a teoria da programação, a teoria dos compiladores, dos sistemas operacionais que realmente vão estar sempre por trás de qualquer equipamento que seja computacionalmente viável. Esse daí é o princípio básico, né? Então, se a pessoa tiver uma boa formação, as tecnologias vão vir de uma forma bem natural. Eu acho que na USP a gente tem tido um bom exemplo disso, né? Cada vez mais os alunos, quando voltam, reconhecem que o curso foi bom e a gente está feliz com isso. Bom. E o usuário, professora, como é que ele fica nesse mercado tão dinâmico, né? Nesse mundo de tantas mudanças? Como é que fica a relação do usuário com a web? Olha, de uma maneira geral, a web trouxe mais um ingrediente de popularização dos computadores, né? Então, as pessoas, hoje em dia, qualquer pessoa tem um acesso mais facilitado. A gente acredita que essa disponibilidade, essa popularidade da web tenha reforçado, né, a ligação, né, do profissional de computação com a sociedade. E, de certa forma, a gente está fazendo um acréscimo aí para os cursos de computação, principalmente de formação, garantindo que os sistemas têm um efeito um pouco mais prático diante das necessidades do usuário em geral. Eu acho que esses usuários estão, sim, cada vez mais sendo considerados, principalmente com as disciplinas e com as novas abordagens de áreas de pesquisa que a gente tem visto, por exemplo, com interação usuário-computador, com as questões relacionadas ao entendimento, à leitura realmente em tela. E isso daí eu acho que está reforçando cada vez mais a possibilidade de abrir com que a sociedade manifeste cada vez mais os problemas que ela enfrenta com computação. Apesar dessa popularização, ainda existem algumas barreiras, né? Por exemplo, nem todo mundo tem acesso à internet, né? E em relação ainda a essa questão específica que a senhora trabalha, tem a questão da acessibilidade para o portador de deficiência. Como é que caminha esse processo? Olha, a acessibilidade é uma questão que a gente tem estudado, inclusive em uma pesquisa que eu participo diretamente com um aluno de mestrado. E já há algum tempo a gente tem acompanhado principalmente a legislação com relação a isso, que o ano passado teve a lei que visava garantir a qualquer pessoa o direito ao acesso aos sites, por exemplo, governamentais. E a gente tem tido uma surpresa com as análises que a gente tem feito, em cima das métricas relacionadas à acessibilidade, de que até os próprios sites governamentais ainda estão sofrendo muito com isso, ainda estão com baixa acessibilidade. E a acessibilidade, então, vai mais além, assim como você falou de internet, que tem pessoas que ainda não têm internet, essas pessoas estão cada vez mais com dispositivos outros que não só exatamente a web, com dispositivos móveis, ou com telefones celulares, ou com a própria televisão. A TV digital é um desafio grande que está vindo pela frente. Então, os computadores estão chegando cada vez mais próximos desses novos dispositivos aí. Então, por trás disso, a gente vê um potencial grande de que a acessibilidade vai ter que ser um assunto criterioso e bastante importante para que realmente todo mundo faça parte desse movimento aí de
de disponibilidade das informações, de transparência das informações e esse acesso mesmo. Certo, mas a senhora não acha que isso ainda está muito no discurso, está muito no papel? O que falta ser feito efetivamente para garantir que todo mundo tenha acesso? Eu acho que falta vontade política muito grande, porque uma coisa está escrita no papel mesmo. E o que a gente tem visto é um interesse muito grande, por exemplo, de outras comunidades. Por exemplo, agora em junho a gente vai estar apresentando um trabalho na Escócia a respeito de acessibilidade e estamos fazendo um levantamento grande, principalmente das necessidades brasileiras e mostrando no cenário europeu. Quer dizer, na Europa, as pessoas, eu acho que talvez até por conta de terem essa experiência complicada de tempos de guerra, as pessoas são muito mais preocupadas com o ser humano. E a gente aqui ainda está muito preocupada com a fome do ser humano, né? Então, a acessibilidade é uma questão que, de certa forma, vai trazer uma viabilidade de que as pessoas estejam melhor colocadas, que saibam mais relações de trabalho e que tenham mais condições de se preparar para realmente serem produtivas no sistema. É assim que eu vejo. O acesso pleno que se fala entre o homem e a máquina, a senhora acha que isso é possível? Isso é uma viagem? Como é que a senhora imagina essa questão? Eu acho que esse acesso pleno está cada vez mais perto e a gente nem está reparando tanto, porque cada vez mais os equipamentos estão computadorizados por trás, né? Cada vez que eu vejo um novo layout de micro-ondas, de máquina de lavar, a gente sente, o próprio automóvel hoje em dia, o quanto que o computador está cada vez mais habilitado a receber as informações, assim como mostrar, né? A gente sempre esteve acostumado a observar as informações, mas o tanto que esses computadores vão ser capazes de também capturar informações, isso aí está cada vez mais perto e a gente não está reparando. Algumas iniciativas são bastante incipientes, né, do tipo fazer realmente equipamentos com sensores sofisticados, com uma parafernália muito grande de outros dispositivos aí. Mas eu acho que está cada vez mais perto e a gente vai sentir suavemente essa transição aí. O futuro da web, para mim, vai ser cada vez mais galopante. Eu acho que cada vez mais próximo da realidade. Principalmente porque hoje em dia a gente fala muito da web semântica. Esse é um dos pontos interessantes aí de pesquisas que estão sendo colocadas como desafios computacionais, porque as pessoas cada vez mais conseguem relacionar termos, conseguem relacionar imagens com termos, com outros tipos de mídia, e essa semântica, o significado disso aí vai fazer com que as pessoas comecem a interpretar e interagir até com outras formas. Eu acho que numa época, há 20 anos atrás, quando o hipertexto apareceu, era uma grande novidade de ler escrito, não totalmente linear. E agora eu acho que, através disso, você vai ter mais liberdade de comunicação. Tá certo. Professora Renata Pontinho de Matos Fortes, muito obrigada. Eu que agradeço, Marta. Obrada pela sua presença, pela sua entrevista. O Em Debate fica por aqui. Acompanhe toda a nossa programação no site www.ieadifusão.com.br.